Olá, gurizada! Tamo de volta, sem muita conversa, princípios orçamentários. Princípios orçamentários. Perceberam o volume, a importância de todos os princípios? Usamos em toda a orçamentação, desde planejamento, execução, até controle, aprovação. Vários momentos a gente está sempre usando esses princípios. Eles são muito fortes. Não são assim, continuam sendo aquele conceito de regras orientadoras básicas e tal, toda aquela palavrinha bonita de princípios. Mas dentro do orçamento eles são rígidos. Eles não podem acontecer de maneira diferente. Não pode. Quando podem acontecer, eles são chamados de exceção. E todo mundo fica sabendo que eu não posso fazer, só posso fazer se for assim. Seja fechada, aquela exceção fechada. O resto é tudo proibido de ser executado. Beleza? Vamos direto então para o próximo, princípio da quantificação de créditos orçamentários. Esse princípio não cai muito, mas ele está caidor agora em 2015, sabe? Ele não era um princípio muito pouco cobrado, mas que tá aparecendo bastante, eu trouxe para vocês. Ele é muito simples, tá? Ele é muito simples. Ou seja, eu não posso tratar, quando eu faço lá, o orçamento faz só o quê, gente? Prever receita e fixar despesa. Eu não posso colocar de maneira nenhuma uma concessão ou uma utilização de créditos ilimitados. Então eu não consigo colocar lá na previsão, fixação da despesa, fixar uma despesa para a construção de uma escola, viu? Falando construção de escola, ponte, né? Vamos dizer lá, fixar uma despesa para a construção de escola, uma despesa de capital, de maneira ilimitada. Ou seja, quanto que eu vou gastar nessa escola? Não sei, o valor está em aberto, né? Como a Dilma gosta, né? Deixa a meta em aberto. Não pode, gente, não pode de jeito nenhum, tá? Eu tenho que definir. Essa escola vai custar lá R$1 milhão. Ok, então eu sei que eu tenho um teto, tá? Eu tenho um teto, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho um teto de R$1 milhão, tá? Um teto. Ou seja, eu vou gastando, até que chegou no R$1 milhão, o que eu tenho que fazer? Mais nada, eu paro a obra. Se eu fiz besteira, se eu planejei mal, se eu errei, eu não posso fazer mais nada. Eu só posso gastar R$1 milhão, tá? Isso é o princípio da quantificação dos créditos. Eu quantifiquei só nesse valor. Professor, mas imagina, abre para mim no pequenininho lá. Imagina, professor, tem um monte de obra parada aí que passou muito feio desse valor. Lá a transposição das águas lá do São Francisco já está quase 4 vezes o valor orçado. Já passou de 3 vezes, em 2012 estava em 3 vezes. Agora nós já estamos nas 3 vezes e meio o valor orçado que foi orçado em 2002, 2003, quando entrou o Lula lá, quando entrou o PT no governo, né? Claro, entrou, passado foi trabalhando, né? E já está quase 4 vezes mais do orçado. Continuam trabalhando, né? O povo está trabalhando muito nessa obra lá. E não acabou. Então, é claro, o que acontece? Quando chega nesse teto, nesse limite orçamentário, que não pode ser ilimitado nunca, de maneira alguma pode ser ilimitado, quando chega nesse limite, eu faço uma adição, eu faço uma correção, eu faço um ajuste. E geralmente, o grande elemento, né, aditivo disso, são os créditos adicionais, aqueles que adicionam um valor suplementar a esses créditos, ok? Por vários sentidos de obras e corrupção e problemas que o Brasil vem vivendo, esse princípio acabou se tornando um pouco mais proeminente agora. Falou assim, nossa, mas não existe um princípio da quantificação dos créditos orçamentários? Não tem que ser limitados, definidos? Como é que essas obras duplicam? A exemplo das obras da Copa do Mundo também é a mesma história. Aqui em Curitiba não chegou a dobrar, mas eu acho que ela chegou a 80% a mais do que o previsto no primeiro orçamentação. A Brasília triplicou. Brasília, o primeiro orçamento foi 500 bilhões, eu acho, 500 alguma coisa, e fechou em 1,5 milhão lá. Então foi 3 vezes mais em Brasília. E várias outras dobraram, né? Ou seja, as obras da Copa foram um absurdo. Está em fase de controle dessas contas ainda. Por isso que eu digo para vocês, a fase de controle orçamentário, controle dos gastos públicos, leva muito tempo, muito tempo. Os sistemas de controle no Brasil são bem falhos com relação à quantidade de desvios que a gente vive hoje, tá ok? Então esse princípio se tornou proeminente por causa disso. Vamos voltar lá, dar uma olhadinha? Então ele proíbe a concessão de créditos ilimitados. Ó, de novo, hein? Proíbe. Não pode crédito ilimitado. Não pode. Tal princípio não admite exceções. De novo, gente, não admite exceções. Olha aqui, ó, bem grande. Professor, mas desviam tanto no Brasil. Mas desviam por outras razões, não pelo princípio. Então, ou pode-se dizer essencialmente por isso, né? Se desvia tanto porque se ferem os princípios orçamentários. Se eu for pensar em termos de improbidade administrativa, cai no mínimo lá pelo conceito de ferir os princípios da administração pública. Esses princípios orçamentários são sim princípios da administração pública, hein, gente? Nunca esqueçam. Alguém já deve ter reparado aí do lado que eu coloquei sempre do lado dos princípios, os primeiros que a gente está vendo até agora, esse conceito aqui do LIMP, né? Abre no pequenininho para mim de novo, chefe. Dá uma aguinha aqui.
já viram que tem bastante coisa para falar dessa matéria, né? Eu estou assim, fechando com vocês de maneira muito densa, vocês vão sair dessa matéria, dessa aula, muito bem preparados. Essa é a minha função, preparar vocês muito bem. Vocês vão chegar lá e vão gabaritar com certeza, mas claro, precisa de dedicação. Estou abrindo esse curso aqui bem antecipado, até para a gente ter uma preparação bem boa. Tá? Nessa relação das contas aqui, dos princípios orçamentários, né? Existe o capítulo 37, legalidade, improbidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses dizem respeito à administração pública. Não interessa se a administração pública vai agir em termos do direito do trabalho, em termos da administração financeira orçamentária, em qualquer situação que o administrador público agir, ele tem que agir com legalidade, improbidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Tem que agir. Então eu sempre coloco do lado, muito embora existam esses princípios, que são conhecidos como princípios orçamentários específicos, né, ou princípios orçamentários apenas, toda a orçamentação segue esse conceito da legalidade. Existe o princípio da legalidade, que nós vamos ver agora, o princípio da legalidade orçamentária, existe. É toda a tradução do princípio da legalidade aplicada ao orçamento. Princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade. Existe a publicidade para as contas públicas. Como que o orçamento, a publicidade nas contas públicas se apresenta? Vamos dar uma estudada. E o princípio em si da eficiência, que é o administrador. Buscar fazer sempre mais com uma quantidade menor de recursos. Tá? Ou com os mesmos recursos fazer mais, ou com a mesma quantidade que eu estou fazendo, utilizar menos recursos de base. Tá, okay? Isso é eficiência nessas três situações. A máxima, que é reduzir a entrada e melhorar a saída, ou melhorar a saída com a mesma entrada, ou manter a saída com uma entrada mais reduzida, mais econômica, mais eficiente. Essas três situações de eficiência. Tá bom? Vale aqui também, em termos de princípio, a questão da eficácia. Tá? Já foi julgado até pelo STF. O conceito de resultado, atingir resultados e metas, ele está relacionado a esse princípio de eficiência, muito embora seja eficácia. Mas isso é outro assunto, conversamos depois. Vamos lá. Princípio da quantificação dos créditos orçamentários, então, bem tranquilo, mas está caindo bastante em prova, questão potencial para nós de prova também, beleza? Princípios orçamentários, então, agora especificação ou especialização. Isso aqui é muito legal, gente, muito legal mesmo. Esse é o que auxilia. Pense, um poder executivo faz todo um planejamento. Eu vou gastar 3 trilhões de reais lá na União no ano que vem. Beleza. Ele faz esse plano, eu estou prevendo que vai entrar 30 trilhões, e desses 30 trilhões eu vou aplicar lá, 30 trilhões de reais. Ok. De que maneira eu vou mostrar isso para os meus... Abre um pequenininho aqui de novo, chefe, por favor. De que maneira eu vou mostrar para os meus parlamentares, né? De que maneira eu vou mostrar esse orçamento para eles? Eu tenho que mostrar de maneira muito mais clara possível, mas sempre de maneira pormenorizada. É o termo técnico desse doutrinador Giacomoni, que é o mais famoso hoje em termos de orçamento. Tá? Hoje não, já faz muitos anos que o cara é o papa aí do orçamento. Em termos de administração pública, em termos de orçamento hoje aqui no Brasil, você tem o livro mais vendido aqui é do Agostinho Paludo, um cara que manja muito de orçamento, aqui de Curitiba até, por sinal. Admiro bastante, meu colega e meu amigo, acima de tudo, né? Eu gosto muito dele. E ele é um cara muito bom, vivo trocando informações com ele e tal, mas esse conceito de especificação é muito antigo, mais antigo que o Paludo, até nessa história de orçamento. Data lá da Constituição Federal. Esse moderno conceito de orçamento vem lá da Constituição Federal, onde se implantou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não existia LDO antes. Antes nós só tínhamos um plano plurianual, e a lei orçamentária, só tinha isso, e todos meio desconexos e tal. A função planejamento era muito pouco enfatizada dentro do orçamento público ou do processo de orçamentação pública, muito pouco. Aí a Constituição de 88 trouxe esses conceitos do PPA, plano plurianual, que é muito mais envolvido com o orçamento, com as questões administrativas, com aquilo que o governo vai aplicar, buscando a efetividade, né? Ele estava muito mais envolvido, mesmo em 88. Lembra que eu falei que o orçamento do programa apareceu só em 99, beleza, 88 deu toda uma base, um suporte técnico, um suporte legal para que ocorresse esse orçamento lá em 99, tá? Foram os avanços, assim, o grande avanço foi em 95, mas um grande avanço foi, com certeza, essa base, essa inter-relação entre o planejamento orçamentário, o orçamento em si, que é a LOA, e a sua execução. Então essa emenda via PPA, LDO e LOA foi dada pela Constituição Federal. Isso surgiu com esse conceito de colocar dentro do orçamento uma coisa que vai ser aprovada, ou seja, planejada pelo Executivo, ele planeja e faz um planejamento orçamentário que vai para o Legislativo, mas ele coloca ali dentro tudo de maneira pormenorizada, ou seja, de maneira especificada,
com base na sua especialização, tá? Ou especificação. Aí vem o conceito. É difícil esse princípio porque ele tem 3 nomes, tá? Especificação, especialização ou discriminação, tá? Eu vou ser sincero, discriminação eu vi em uma prova só. E por que não cai discriminação? Pensem. Não cai discriminação porque senão todo candidato vai entender. E questão de concurso público não é feita para o candidato entender, é feita para o candidato pensar. Tem que pensar e reagir, né? E lá no final você vai ver se acertou. Mas na questão de concurso é isso. Se ele coloca a discriminação, todo mundo acerta. Que o princípio da discriminação é que o orçamento deve ter lá as suas receitas e despesas de maneira pormenorizada, de maneira discriminada. Beleza, essa é a teoria. E leva o nome do princípio também. Mas o que mais cai é o princípio da especialização ou especificação. Tá ok? É com S, só para lembrar, é o S. Porque o da exclusividade é com X. Lembra? Exclusividade, o que é o princípio da exclusividade com X? Faz só prever a receita e fixar a despesa. Então eu prevejo o que vai entrar para mim de receita e fixo o que é despesa. Beleza? Próximo lá. Então, especificação ou especialização. O que mais cai em prova são esses dois. O que muito pouco cai em prova, princípio da discriminação. Tá ok? Ó, de maneira discriminada, tá? Então, o foco maior disso aqui é apoiar os trabalhos do fiscalizador. Quem que é o fiscalizador para nós, em termos de orçamento da União? Esse fiscalizador aqui é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional é o nosso órgão fiscalizador das contas públicas, Congresso Nacional. Então, fiscalizador dos parlamentos sobre as finanças. Então, para a União, quem fiscaliza é o Congresso Nacional, para os estados, lá quem fiscaliza é a Assembleia Legislativa, e para os municípios, quem fiscaliza o orçamento de todos os municípios que nós moramos é a Câmara de Vereadores. Veja a importância da Câmara de Vereadores e o quanto a gente desdém essa importância, né? A importância dos caras lá. Então, de maneira pormenorizada, tá? Pormenorizada. A exceção desse princípio, muito importante, está previsto lá na 4320, reserva de contingência e programas especiais de trabalho. Tá? Então, marca lá. Exceção é um negócio que está caindo bastante, tem que estar estudando, nós vamos fazer depois uma chamada só das exceções aqui para vocês, tá bom? Vamos para o próximo. Princípio orçamentário da publicidade. Lembra que eu falei? Essa mesma publicidade aqui, do LIMP, é um pouco mais específica, tá? Publicidade é a mesma coisa em termos lato sensu, né? Em maneira genérica é a mesma coisa, mas eu tenho aqui um princípio da publicidade dentro dos conceitos orçamentários. Ou seja, foram trazidos fortemente pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000. Lembra, um ano depois da entrada do orçamento programa, tivemos a entrada de uma lei muito importante para o país, que é importante até hoje, que tem sido quase rasgada por esse governo federal atual. Um absurdo, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela traz o quê? Os conceitos de transparência, né, serão assegurados também mediante a inclusão, a participação popular. Então, a participação popular nesses gastos que voltarão para a população e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração das leis orçamentárias. Leis orçamentárias. Tá? Essas 3 leis orçamentárias. E essa aqui para nós é a lei do orçamento, LOA, Lei Orçamentária Anual. Beleza? Então, a publicidade, segundo a LRF, vai ser mantida com a participação social e com as audiências dentro do planejamento desses orçamentos. Tem de haver, sempre tem que haver. A liberação do pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, do novo cidadão, sociedade acompanhando, participando da lei orçamentária em tempo real. Aqui eu estou falando disponibilizado em site da internet. Todos os governos, vocês podem entrar lá, gente, na prefeitura do município de vocês, no estado, ou mesmo na União, você tem lá acesso ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou aos órgãos de controle, como o Congresso Nacional. Entrar no Congresso Nacional, você vê o estágio de aprovação, de verificação das leis orçamentárias. Está tudo lá, gente. Muito embora não seja tão fácil de achar, mas está tudo lá. O Ministério do Planejamento e Orçamento, você põe lá orçamento. Putz, ele puxa uma página exclusiva só para tratar do orçamento. É bem legal. Então, de maneira pormenorizada sobre a execução orçamentária e financeira nos meios eletrônicos de acesso ao público. Aqui pode-se entender também muito bem o princípio da clareza, tá, gente? A ideia de você deixar muito claro, não é só disponibilizar de maneira que as pessoas não entendam, aquela coisa contábil, contas de receita e despesa, tabelas enormes que ninguém entende nada. Não é esse sentido, tá? A publicidade deve sempre seguir a clareza, sempre a publicidade de maneira compreensível. É claro, dentro das suas limitações, que a gente fala em orçamento, receita e despesa,
Não se conseguiu, na prática, construir algo que uma criança facilmente entenda ou que uma pessoa com pouca informação sobre orçamento entenda. Não, precisa ter um pouquinho de base em orçamento, até mesmo de contabilização para compreender melhor. Mas tem que estar de maneira clara, tá? De maneira clara. A adoção de sistema integrado de administração financeira, tá? Ou seja, os CIAFs no governo federal, para nós isso aqui, né? Ou CIAFENS para os estados e municípios, que atendam ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e aos dispositivos do item 48A, né, que é o item de publicidade da LRF. Beleza? Então, publicidade é mais conceito, tá, gente? Principalmente para nós que não está bem especificado no nosso edital. Mas entendo, esse é o princípio da publicidade. O princípio da legalidade, lembra que eu falei que eu ia discutir essa legalidade? É a mesma legalidade aqui? Sim, essencialmente é a mesma. Só que aqui eu estou trabalhando em conceitos específicos de legalidade para o orçamento. Ou seja, impõe que todas as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, e os créditos adicionais, que nós vamos estudar na sequência, são aqueles que adicionam valor ao que está especificado no orçamento, devem ser vinculados por leis ou atos equivalentes como medida provisória, no caso dos créditos extraordinários da União, tá ok? Então tem que ser uma lei, né, um conceito de uma lei ou um equivalente, tá? Que para a União tem um efeito específico lá de créditos extraordinários, que nós vamos ver também, não se preocupe. O importante é só entender que legalidade é fazer leis. Eu tenho que seguir o conceito de lei para aplicar o orçamento. Princípio da programação do planejamento. Puxa, gente, isso aqui cai muito em prova com essa ideia, tá? Que ele é o mais moderno. Isso é o que nós temos de mais moderno hoje em termos de programação, planejamento. Muito embora esse conceito planejamento tenha sido introduzido no país, lá na década de 60, vou colocar aqui, a década de 60, foi uma combinação entre o Decreto-Lei 200 e a Lei 4320, tá? Tem um pouco num, um pouco na outra, mas vamos entender assim, nos anos 60, é alguma coisa antiga, mas é o mais moderno dos princípios. Por que digo mais moderno? Porque a aplicação concreta dele veio em 1999 com o nosso orçamento programa. Tá ok? Surgiu então com a evolução dos conceitos e técnicas orçamentárias. Veja, o mais evoluído para nós, o que é? O orçamento programa. Define que o orçamento deve evidenciar os programas de trabalho, servindo como instrumento de administração do governo. Para nós, quando pensarmos em orçamento programa, vamos lembrar que são em si os programas de trabalho, mas todos os programas, todas as alternativas de maneira muito ampla e muito completa, tá? Servindo como instrumento de administração do governo. Ó, nós migramos daquele orçamento tradicional para o orçamento programa. Aqui, ó. Ele está relacionado, é um elo de ligação entre gerenciamento e planejamento. De acordo com esses princípios, os programas regionais devem estar em consonância com o PPA. Não existe despesa fora da categoria de programação. Beleza? Então eu não posso... Abre um pequenininho para mim, rapidinho. Vejam, estou voltando a conceitos que eu falei no primeiro dia de aula. Falei de uma maneira bem lato sensu, para a gente conversar sobre o que era o orçamento, e agora eu venho ponto a ponto fatiando, tudo que nós conversamos. Lembra que eu passei com vocês no primeiro dia de aula 2 vezes pelo orçamento, né, pelo nosso sistema orçamentário, como está apresentado para nós na nossa prova, né, para que a gente só entendesse, ó, ele faz isso também, e agora a gente vem pedaço por pedaço para mostrar como que ele faz, que regra que ele segue, qual que é o princípio que ele trabalha, como que ele utiliza, e a gente mantém isso tudo junto, tá? Nunca estudem orçamento, gente, sugestão minha do professor, nunca estudem orçamento, tipo assim, eu não estou entendendo nada, eu vou pegar só essa parte de créditos adicionais aqui e eu vou defender lá na hora da prova. É muito complexo se você não olhar o contexto como um todo, que o crédito adicional adiciona, ele agrega valor a um limite que tem que ser fixado, ele não pode passar, só vai passar se tiver lá alguém que altere, e esse cara que altera também é uma lei, também segue o princípio da legalidade, é lei de crédito adicional. É uma lei que faz um crédito adicional. Crédito adicional pode ser de 3 tipos, suplementar, especial e extraordinário. Eu vou detalhar para vocês lá na frente. É simples, é coisa que em 5 minutos eu falo para vocês e vocês vão entender. Tá? Por quê? Porque vocês já conhecem o orçamento, já sabem que o adicional vai agregar um valor a esse limite de gasto. Nem que eu estou gastando R$1 milhão, eu estou no 500 milhões, mas eu estou vendo que vai passar de 1 milhão. Eu estou vendo que eu vou precisar de 1.200.000. Então, quando eu estou em 500 mil, eu já estou visualizando isso, eu vou lá e peço uma lei
peço uma autorização, uma criação de uma lei que é autorizada pelo legislativo, eu peço essa correção, tá ok? Então nunca esqueça esse conceito, tá, gente? Pra gente levar tudo junto, tá? E no final vocês vão falar assim, nossa, a matéria não é difícil. E ela realmente não é. Claro, envolve todas as relações sociais e econômicas e operacionais, administrativas do país e de todos os entes federativos. Putz, parece um monte. Mas ela é feita de maneira muito simples, ou seja, de maneira muito clara. No final da matéria eu tenho certeza, tem a sua clareza. Eu entendi a relação, entendi por que isso acontece e para que isso acontece. Pronto. De resto, é muito pouquinha coisa que você tem que estudar, como, por exemplo, as exceções. Princípios tem que estudar lá pelas exceções. Então, desse princípio, a exceção é esse, desse é esse, desse é esse, desse é esse, e liquida. Está bem detalhado nesse material em slide e está bem detalhado também no material que está disponibilizado para vocês em Word. Tá? Já está disponível em aula para vocês. Vamos lá?